Amém, louvado seja o nosso Deus. Sente, meus queridos irmãos. Vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã de domingo, vamos meditar, vamos refletir na palavra de Deus. E especialmente nesse dia, vamos refletir em alguns versículos do livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 33, nós estaremos falando rapidinho sobre os versos 30 ao verso 33. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Vamos meditar, vamos refletir neste texto, vamos permitir que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nos ensine e nos motive a perseverarmos e a estarmos firmes como o nosso Deus. Ezequiel 33, do verso 30 ao verso 33, nos diz assim a palavra de Deus: Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por podermos refletir nesta palavra, recebermos de ti, Senhor, a instrução, a orientação, Senhor, o alimento para a nossa alma. Muito obrigado, meu Deus, porque tu tens cuidado de nós, tu tens estado, Senhor, no nosso meio, nos dando direção e discernimento. Obrigado por cada vida, por cada família, Senhor, que tem se disposto a te buscar, a te seguir, a estar na tua presença, ó Pai. E assim, Senhor, que nesta manhã, que neste dia, tu possas, Senhor, com toda liberdade ministrar ao nosso coração o teu querer. Nós, Senhor, precisamos de ti, nós te buscamos, nós te adoramos e sabemos, Pai, que não há lugar melhor para estar do que na tua presença. E assim, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo, Senhor, ministra o teu querer e a tua vontade aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Esse texto aqui é um texto também tanto quanto conhecido para alguns. Texto do livro do profeta Ezequiel, todo o capítulo 33. O profeta Ezequiel, ele nos fala, ele nos adverte a respeito dos atalaias. Ele fala aqui sobre ser um atalaia. E ele aqui orienta o profeta Ezequiel sobre a vida dele ser, e ele ser um atalaia em meio à Babilônia. Esse texto aqui, ele já fala a respeito, o profeta Ezequiel, melhor, ele foi chamado pelo Senhor já para falar ao povo no exílio. Ele foi chamado pelo Senhor para pregar e anunciar a palavra de Deus para o povo que então já estava no exílio, já tinha sido levado para a Babilônia. E aqui nós podemos ver que o povo ainda andava pervertido. O povo ainda não tinha entendido o porquê estava na Babilônia. O povo ainda não tinha entendido o motivo pelo qual Deus tinha os permitido serem levados para a Babilônia. Porque era para a sua correção, para que voltassem aos caminhos
do Senhor, para que novamente voltassem a buscar a Deus, a priorizar a Deus, a se entregarem de todo o coração a Deus e deixarem os ídolos, e deixarem a idolatria, e deixarem as coisas deste mundo para trás e se dedicarem totalmente e exclusivamente para Deus. Mas o povo então, mesmo lá na Babilônia, ainda não tinha entendido isso, e Deus então chama o profeta Ezequiel e fala com o profeta Ezequiel, e aqui nós podemos ver, se formos ler depois em casa, capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel, nós podemos ver que Deus fala com ele, explica para ele a necessidade de ser um atalaia. Eu digo isso para nós hoje como igreja do Senhor. Eu digo isso para nós que servimos ao Senhor, que estamos buscando a presença de Deus. Na verdade, Deus quer de nós, que cada um de nós venhamos a ser atalaias do nosso tempo, amém? Que nós venhamos a anunciar esperança para aqueles que de alguma forma não conseguiram ver e ainda não conseguiram entender pelo que o mundo está passando. Que nós possamos ser esses atalaias, que nós possamos anunciar. Porque aqui eu não vou falar sobre o atalaia, isso é para uma outra oportunidade. Eu vou falar sobre o que o povo pensava a respeito de Ezequiel, quando Ezequiel anunciava a palavra de Deus. O versículo 30 ao 33 fala disso. Faz algumas semanas que eu estou debruçado em cima desse texto e adiando a mensagem desse texto. Porque na verdade é algo que tem falado muito comigo, essa palavra que Deus fala com Ezequiel. É algo que tem mexido muito comigo esse texto, porque eu muitas vezes eu me sinto como Ezequiel. Eu me sinto como Ezequiel se sentia. Porque aqui nós podemos ver que o povo, ele ouvia o profeta, ele ouvia a palavra do profeta, mas na verdade ele não colocava em prática. Ele não queria praticar, ele não queria se entregar novamente a Deus, como no passado haviam vivido na presença de Deus. Aqui, nós entendemos que no versículo 20, quando Ezequiel é chamado para pregar, quando Ezequiel é chamado para falar a palavra, a verdade, revelar a verdade de Deus para o povo todavia dizia, versículo 20 diz isso: não é reto o caminho do Senhor. O povo não achava que aquela palavra, que aquela orientação, que aquele caminho que Ezequiel anunciava fosse um caminho reto, um caminho correto, um caminho certo para se seguir. Porque o povo queria seguir conforme a sua própria direção. E hoje, meus queridos, nós vivemos num tempo em que o povo vive segundo a sua própria direção. O povo vive segundo os seus próprios pensamentos, conforme os seus próprios desígnios, conforme a sua própria vontade. E nós, como atalaias, nós como povo de Deus, nós precisamos, e muitas vezes aí que está, muitas vezes nós pensamos que isso é para o pastor da igreja. Isso somente é tarefa do pastor da igreja. Mas na verdade, meus queridos, quando Jesus ele anuncia a sua grande comissão, quando Jesus diz: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz, ele passa essa missão, essa grande comissão para quem? É para o seu povo, não é para os pastores. Então nós, como povo de Deus, nós precisamos, como Ezequiel, sermos os atalaias do nosso tempo, para anunciar esta verdade, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar que em Cristo há esperança, para anunciar que se nos voltarmos para Deus novamente, nós teremos uma esperança num futuro, não aqui, mas num futuro, num porvir, numa terra que está por vir, no céu, na Nova Jerusalém, na eternidade com Deus. É essa a nossa esperança, é esse o nosso futuro, é isso que almejamos e esperamos. Mas eu não sei se vocês também se sentem assim,
como eu me sinto, como o profeta Ezequiel, que muitas vezes falava, mas o povo, de uma certa forma, parecia que a mensagem entrava por um ouvido e saía por outro. De repente você tem amigos, você tem conhecidos, você tem parentes, você tem colegas de trabalho, de faculdade, seja lá, e você está tentando ser um atalaia naquele lugar. Você está tentando ser alguém enviado de Deus, alguém para alertar o povo, para falar a verdade para o povo, de anunciar salvação para o ímpio. E de repente você está se sentindo como o profeta Ezequiel se sentia, e como eu estou me sentindo muitas vezes, de falar, anunciar, pregar, mas parece que o povo diz: não é reto o caminho do Senhor, como eles diziam para Ezequiel. Não é reto o caminho, parece que não é reto, parece que não é correto, parece que isso não é justo, parece que isso não é certo. E aí nós vamos e seguimos vivendo segundo a nossa própria vida, e segundo o nosso próprio desejo, segundo as nossas próprias direções. E aqui nós podemos ver no versículo 30 ao 33, quando Deus fala para o profeta Ezequiel, ele fala uma palavra específica para o profeta, para consolo do profeta. E que isso sirva para consolo. E isso foi que esses versículos trouxeram muita paz ao meu coração. Eu creio que trará também ao coração daquele que se sente como o profeta Ezequiel se sentia. Parece que fala ao vento, parece que anuncia a palavra de Deus para o vento, parece que falamos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos parentes, e parece que estamos falando ao vento. Falávamos ainda um pouco disso antes de começar o culto aqui. Essa palavra, esse texto, trouxe uma paz muito grande ao meu coração depois que estudei, depois que eu refleti sobre esses versículos. E como diz o versículo 30, quanto a ti, falando diretamente para o profeta Ezequiel, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das cidades. Ou seja, o profeta Ezequiel estava na boca do povo. Estava na boca do povo. Os filhos do teu povo falam de ti. Eles sabem quem tu é. Eles te conhecem. Eles estão falando de ti pelas cidades, pelos muros. É como se hoje as pessoas falassem de nós. E eu creio que muitos falam, das igrejas, eu digo do povo de Deus. Muitas pessoas falam, e muitas pessoas reconhecem na igreja, no povo de Deus, na palavra de Deus, algo de esperança, alguma esperança. Reconhecem na palavra de Deus alguma esperança. Como aqui, o profeta Ezequiel era reconhecido. Falavam dele, junto aos muros e nas portas das casas. Fala um como o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Veja que coisa interessante. Eles falavam do profeta, eles se falavam entre si, eles iam nas portas das casas, dos muros, e falavam e se chamavam, se convidavam: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles queriam até um certo ponto ouvir o que Deus tinha a dizer através do profeta. Eles queriam até um certo ponto ouvir a palavra de Deus através da boca do profeta. Precisamos lembrar que neste tempo a boca do profeta, o profeta Ezequiel aqui na Babilônia, era a boca de Deus para o povo. Hoje, já sabemos disso, só para relembrar, hoje nós temos a profecia revelada, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para nós. E muitas pessoas então até falam entre si, e falam da palavra, e buscam a palavra, e estão numa igreja, e frequentam uma igreja, como aqui o povo ele se juntava para ouvir a palavra de Deus. Mas o que nós podemos ver aqui, e é o primeiro ponto que eu quero destacar, é uma atitude que desagrada a Deus quando ouvimos a sua palavra
e que desagradava a Deus aqui na Babilônia, que o povo ouvia a palavra de Deus na boca do profeta Ezequiel, mas desagradava a Deus, porque ouviam sem temor. Ouvir a palavra de Deus sem temor é a mesma coisa que ouvirmos uma história. É a mesma coisa que ouvirmos uma aula de português, de matemática, de ciências. Ouvirmos a palavra de Deus sem ter o temor de Deus e da sua palavra. É assim que esse povo vivia. Parecia, e depois nós podemos ver isso no versículo 32, Deus explica isso para o profeta. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, não as põem em prática. Ezequiel era visto pelo povo como alguém que estava ali para entreter, para trazer entretenimento ao povo. Eles queriam ir, é como se estivessem indo a um teatro, como se estivessem indo a uma apresentação, uma festa, uma apresentação de música, a um show musical. Eles queriam ir, eles gostavam de ouvir, mas num sentido de entretenimento. E falando sobre isso e refletindo sobre isso, eu tenho visto neste tempo muitas pessoas no geral, falando da palavra de Deus. E a gente acompanha isso nas redes sociais. Muitas pessoas compartilhando textos da palavra de Deus. Muitas pessoas ouvindo supostamente a voz de Deus. Mas que na verdade usam somente esta voz, esta palavra de Deus, que é a Bíblia, como algo para os entreter, como um entretenimento. A gente vê neste tempo muitas reuniões, muitas igrejas reunindo e chamando o povo para entretenimento. E nós podemos ver e vemos que realmente as pessoas vão. As pessoas vão porque ouvem o que gostam, porque na verdade massageia o ego, coloca a autoestima para cima, gostam de estar ali porque ouvem o que é bom. E aí quando nós pregamos arrependimento, quando nós pregamos confissão de pecado, quando nós pregamos renúncia, quando nós pregamos que precisamos nos abster deste mundo para nos aproximarmos de Deus, para herdarmos a vida eterna, essas palavras não são bem-vindas. Essas palavras não são bem ouvidas para aqueles que querem, na verdade, um evangelho de entretenimento. E aqui o povo já tinha sido levado cativo. O povo já estava experimentando o agir de Deus para trazê-los de volta ao caminho correto. E hoje, meus queridos, neste tempo só não vê quem não consegue ver espiritualmente o que está acontecendo. A permissão de Deus para trazer novamente o seu povo de volta ao caminho da verdade, ao caminho da luz, ao caminho da eternidade. Um povo que estava corrompido, o povo de Deus, que estava corrompido, um povo que estava desviado dentro da própria casa de Deus, um povo que não tinha compromisso com Deus, um povo que não tinha envolvimento com o Senhor, mas que frequentava a igreja. E aí, o texto 2 Crônicas nos diz que se o meu povo, não é um ímpio que precisa se converter, não é aquele que não conhece a Deus que precisa se converter, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, então eu vou sarar a terra, vou ouvir as suas orações. Então, nós temos, isso é tão claro para mim, espiritualmente falando, isso é tão claro para mim, Deus dando mais uma oportunidade, mais uma mão de amor, mais uma mão estendida de misericórdia para o seu povo. Mas o povo precisa clamar, o povo precisa entender que nós não estamos buscando a Deus para nos entendermos, para entretenimento. Nós não podemos estar na igreja ou usar da igreja um meio de chamar o povo para entreter o povo, mas de chamar o povo para o arrependimento, de chamar os filhos de Deus para o arrependimento.
Porque é tempo de arrependimento, é tempo de clamor, é tempo de choro, é tempo de buscarmos a presença de Deus, porque é um tempo onde nós estamos limitados a muitas coisas. Estamos limitados no nosso ir e vir, estamos limitados na nossa frequência de cultos, estamos limitados no nosso trabalho, estamos limitados em várias áreas. E numa das áreas que nós ainda não estamos limitados, ou nós mesmos nos limitamos, que é a área da oração. Nós não estamos limitados a orar. Nós podemos orar o tempo que quisermos, quando quisermos, a maneira que quisermos, aonde quisermos. Não estamos impedidos e nem limitados de orar. Estamos limitados de andar por aí com o nosso sorriso à mostra. E eu imagino hoje, vocês de máscaras, né? Consigo ainda imaginar o sorriso de vocês. Como sorríamos, como nós nos abraçávamos, como vivíamos, como nos reuníamos antes de tudo isso. E hoje nós estamos restringidos a nos entendermos com os olhos, a nós nos olharmos e a nós tentarmos identificar o que o outro sente, olhando somente nos olhos. Mas uma boa parte da expressão está na nossa face, em toda a nossa face, mas estamos limitados de vermos as nossas faces nesse tempo. Mas não estamos limitados de orar. Mas o povo de Deus se autolimita. Ele se autolimita na oração. Quarta-feira estava esperando o grupo de oração. Coloquei o link para entrarmos na oração. E deu 7h28, 7h29, 7h30, 7h31, 7h35. Aí apareceu 2 meio atrasado, né? Mas graças a Deus pelos meus irmãos fiéis. Graças a Deus por aqueles que estão lá comigo toda quarta-feira, né? Em oração. Mas eu pensei, hoje é eu e Deus. Não, mas deu algum atraso de internet aí, mas deu tudo certo. Graças a Deus deu certo. Mas nós nos limitamos, o povo se limita. Porque na verdade nós queremos mais entretenimento. O povo quer, graças a Deus porque nós estamos aqui, graças a Deus porque temos esse entendimento, graças a Deus porque eu e você temos essa convicção de que a palavra de Deus não é para nos trazer entretenimento, mas a palavra de Deus é para nos trazer confronto. Amém? A palavra de Deus é para trazer, e ela precisa trazer confronto ao nosso coração. Porque se eu uso a palavra de Deus, e se eu isolo textos da palavra de Deus, somente para massagear o meu ego, somente para me revelar bênçãos, eu estou um pouco dentro da visão deste povo na Babilônia. Eles estavam com muita vontade, eles falavam do profeta, eles iam atrás do profeta, eles iam nas casas, nos muros, nas portas, falando um ao outro, cada um a seu irmão: Vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles estavam se convidando, é como se no nosso tempo, né? Como se isso aqui, transferindo isso para os nossos dias, era como se nós saíssemos antes de vir para o culto e passássemos nas casas uns dos outros e chamássemos as pessoas, batêssemos no muro, na grade, tocássemos a campainha das casas e disséssemos: vamos à casa do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer neste dia, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer nesta manhã, e saíssemos alegres pelas ruas e chegássemos na casa de Deus para ouvir então o que Deus tinha para nos dizer. Mas que na verdade viéssemos, ouvíssemos e saíssemos de volta para as nossas casas como se não tivéssemos ouvido nada, como se tivéssemos os ouvidos tampados, o coração endurecido a tal ponto que esta palavra somente era uma palavra de entretenimento. Não a reconhecemos como palavra de Deus, não a reconhecemos como a verdade absoluta de Deus, mas somente como um entretenimento. Era assim que este povo vivia e agia na Babilônia. Mas o temor do Senhor, o temor à palavra de Deus, o temor ao Senhor faz uma grande diferença. Atos 9:31, na igreja primitiva, no início da igreja primitiva, o texto nos diz assim, Atos 9:31, a igreja na verdade tinha paz com toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor
do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Veja que coisa interessante aqui. A igreja primitiva crescia em número porque caminhava no temor do Senhor. Caminhava, vivia no temor da palavra de Deus. Provérbios 28:14 diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Provérbios 28:14. Feliz o homem constante no temor de Deus. Meus queridos, que nesta manhã, você que me ouve, você possa entender a necessidade de voltar ao temor, de voltar a temer, de não ter somente a palavra de Deus como algo para entretenimento, de não ter somente a palavra de Deus como algo histórico, de não ter somente na palavra de Deus algo para enfeitar a estante, mas que nós possamos ter na palavra de Deus, realmente entendê-la como palavra de Deus, exortação, orientação, advertência para a nossa vida, para os nossos dias, para o nosso tempo, para nós nos voltarmos ao Senhor, nós nos prostrarmos diante dEle e reconhecermos que Ele é Deus, reconhecermos que Ele é Senhor, e não somente para entretenimento, não somente buscarmos a Deus quando tem janta, não somente buscarmos a Deus, estar na presença de Deus quando tem evento, quando tem campanha disso, daquilo outro, estarmos na presença de Deus em todo o tempo. O povo estava na Babilônia porque deixou de estar na presença de Deus, e agora ainda na Babilônia ouvia Deus e queria ouvir Deus, mas o coração não estava na presença de Deus. Mesmo lá na Babilônia, eles então entenderam a necessidade de ouvir a Deus, mas ouviam sem temor. Iam ouvir o profeta como se estivessem indo para uma festa. E nós temos que entender que o tempo em que estamos é tempo de ouvirmos a palavra de Deus com pranto e com choro e com o coração quebrantado. Orarmos e clamarmos pela misericórdia de Deus sobre nós. Orarmos e clamarmos e buscarmos pela graça de Deus sobre nós, porque é somente assim, somente dessa forma nós vamos conseguir vencer essas batalhas. Nós vamos conseguir avançar e permanecer na presença de Deus. Porque muitas pessoas têm desistido, têm desanimado, têm abandonado a fé por causa deste tempo que estamos passando. E a pergunta que fica nesse primeiro ponto, para mim e para cada um de nós aqui: nós temos conseguido anunciar esta palavra para aqueles que não a conhecem ainda? Nós temos conseguido ser atalaias? Nós temos nos disposto? Nós temos disposição para sermos atalaias de Deus? Mesmo que as pessoas ouçam sem vontade, ouçam sem compreensão, ouçam e façam, não façam caso da nossa mensagem, como faziam de Ezequiel. Será que nós temos conseguido pregar e anunciar e sermos atalaias? Será que nós temos conseguido, uma segunda pergunta, será que nós temos conseguido termos temor diante da palavra de Deus? Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia e quando nós nos alimentamos da palavra e quando esta palavra fala conosco, de alguma forma nós sentimos o temor de Deus? Nós conseguimos sentir o temor de Deus diante da palavra de Deus? Ou é somente mais um livro? Mais um livro. Porque muitas coisas nós temos buscado no mundo secular. Muitas coisas nós temos buscado na internet. E tem uma imensidão de coisas, um mundo de coisas à nossa disposição, para nós buscarmos e para nós ouvirmos. E coisas que somente vão nos colocar para cima. Sabe que antigamente, não sei se ainda tem isso, mas antigamente tinha aquelas caixinhas de promessa, né? Cheio de promessinha dentro, né? Versículo. Eu me lembro que a minha sogra, eu fui conhecer isso na casa da minha sogra, dona Diolino. Você deve estar assistindo o culto. Eu fui conhecer isso lá na casa dela. Depois, com o tempo, eu fui, o que é isso aí? Eu não era convertido na época.
O que é isso aí? Isso aí são promessas de Deus. Aí, pega uma aí para ti. Aí eu tirei uma lá, tinha um versículo lá. Mas engraçado que aquilo lá era desse tamanho assim, um monte de versículos. Não sei, mas tinha mais de 100 versículos naquela caixinha. E era só bênção. Era só palavra de bênção, era só bênção para a tua vida. E aí, depois que eu me converti, eu fui entender que a palavra de Deus também, ela é correção. A palavra de Deus, ela também nos chama ao arrependimento. Ela também nos chama a um quebrantamento. Ela também nos chama a uma entrega, a uma vida com Deus. Não é só bênção. Então, se nós queremos só bênção, nós vamos achar. Nós vamos achar palavras que serão só bênção. Mas será que esta é a palavra de Deus e a vontade de Deus para mim neste tempo? O povo de Israel aqui na Babilônia, eles ouviam o profeta Ezequiel e na verdade aquelas palavras do profeta Ezequiel para eles era entretenimento, era só bênção. Não se voltaram ao arrependimento, e o texto nos diz isso, porque lhes faltava temor. Como está o meu e o teu temor diante de Deus e da sua palavra neste tempo? Segundo, avançando aqui, está muito claro no texto, o segundo ponto, porque Deus não se agradava deles e daquele tempo e daquele povo lá na Babilônia, ainda sob a correção de Deus, porque eles não praticavam a palavra. E isso está claro no texto. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, diz o versículo 31, se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, não as põem em prática. Veja só que coisa interessante isso. O povo ouve, saía de casa, batia nas casas, iam se reunindo, iam uns convidando os outros, vamos ouvir o profeta, vamos ouvir o que Deus tem para nós, vamos ver qual é a palavra de Deus para nós hoje. Iam, se assentavam diante do profeta como meu povo. Deus está dizendo para o profeta, se assentam diante de ti como meu povo, ouvem tudo o que tu diz, mas não praticam nada. É isso que Deus está confortando aqui o coração de Ezequiel. E é isso que Deus tem ministrado há umas 3 semanas no meu coração. Este texto, eu leio e releio, e busco estudar mais um pouco sobre esse texto, de que nós estamos também num tempo muito parecido com esse. As pessoas vêm, as pessoas ouvem, as pessoas sentam como o meu povo, como povo de Deus, mas na verdade não praticam a palavra de Deus, não conseguem colocar em prática a palavra de Deus. E isso nós podemos ver o ensino de Jesus Cristo. Ensino de Jesus Cristo lá em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos vão chegar, e no fim dos tempos, muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos isso, aquilo, aquele outro. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, nunca vos conheci. E aí nessa sequência Jesus, ele transmite um ensino sobre aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica, a respeito dos 2 construtores e dos 2 alicerces, dos 2 fundamentos. Mateus capítulo 7, Jesus ensina isso. Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre areia. Veio vento, veio a chuva e veio o temporal, e aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. Esse é o tolo, esse é o nécio, esse é o que ouve a palavra e não a pratica. E Jesus diz também que o sábio, aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática, aquele que tem o temor da palavra de Deus, este é comparado ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem o vento, e vem a chuva, e transbordaram os rios, e aquela casa permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. E este é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Então Jesus já falava sobre isso, Jesus já nos alertava sobre isso, que nós precisamos ouvir, mas não só ouvir, nós precisamos praticar. Nós precisamos colocar em prática o que ouvimos. E
o fato de colocarmos em prática o que ouvimos vai fazer com que eu e você tenhamos uma verdadeira esperança. Vai fazer com que eu e você conseguimos de fato crer que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo, que Deus está no comando de toda a situação e que em toda essa situação tem propósitos, como eu digo, repito e vou voltar a repetir novamente. Tem propósitos de Deus. E eu vejo hoje o maior propósito de Deus: chamar o seu povo a um arrependimento. Chamar a igreja, o povo de Deus, a um verdadeiro arrependimento. Mas nós, muitas vezes, como o povo na Babilônia, sai de casa, vai ouvir o profeta, se assenta como povo de Deus, mas na verdade ouve as palavras, mas não as põe por obra. O que nós temos feito? O que nós temos, o que está no nosso coração neste tempo? Nós temos, e a pergunta que fica para este ponto: nós temos conseguido praticar? Nós temos conseguido, porque conhecer, muitas coisas conhecemos. Muita palavra conhecemos, muitos textos conhecemos de cor, versículos, endereços, mas quando é a hora de praticar? Um texto que me chama muito a atenção e que me veio à mente agora: quando depender de vós, tende paz com todos. É um texto que nós conhecemos de cor, lá em Tessalonicenses, se não me falha a memória. Quando depender de vós, tende paz com todos. Conhecemos este texto, mas nós praticamos? Quando depender de mim, eu consigo transmitir paz, eu consigo levar paz, eu consigo ter paz com meu irmão, ter paz na minha casa, ter paz com a minha esposa, ter paz aonde eu estou? Porque quando depender de vós, tende paz com todos. Às vezes não depende de nós. E aí o outro se levanta contra nós e dá problema, dá confusão, mas aí não dependeu, ainda depende de mim o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Mas a paz, perdemos a paz. Eu perdi a paz com alguém. Mas quando depender de mim, se depender de vós, tende paz com todos. Será que temos? Isso é um exemplo, é só um exemplo. Que a palavra de Deus me diz isso. É um texto bem curto, conhecido, fácil de memorizar. Quando depender de vós, tende paz com todos. Será que nós temos conseguido ter paz? Ou nós somos aqueles que, quando tem uma faísca, em vez de ir com um balde d'água, vamos com um galão de gasolina? Às vezes aí, porque nós não queremos paz, nós queremos que a coisa pegue fogo de uma vez. Outro texto, duas palavras só. 3. Orai sem cessar. Tessalonicenses também. A palavra de Deus me diz isso. Orai sem cessar. Conhecemos a palavra. Temos colocado em prática? Temos conseguido praticar? São exemplos muito simples, exemplos muito práticos do nosso dia a dia, do que a palavra de Deus me diz, do que eu conheço dela, e que na verdade às vezes eu deixo a desejar na prática. Eu falo de mim, deixo a desejar na prática. Então a palavra de Deus, ela sempre fala comigo, sempre vai me trazer alguma correção para a minha vida. E quando eu entendo isso, quando eu recebo isso dela para a minha vida, eu tenho temor da palavra. Mas eu preciso colocar em prática. E para concluir, meus queridos, mais uma coisa que eu vejo aqui é ouvir. Esse povo ouvia a palavra com falsidade no coração. O coração deles era falso. Por que eu digo isso? Porque olha só o que diz o final do versículo 31. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Um coração falso. A boca era amor para cá, era amor para lá, era abraço daqui, era irmãozinho dali, era a coisa mais linda de se ver. Mas o coração era cada um por si. Cada um por si. Lucro, desejos, prioridades deste mundo. O lucro é dessa terra. O lucro é aqui deste mundo. E aqui, este povo ainda na Babilônia, exilado, corrigido por Deus, admoestado pelo Senhor,
para voltarem aos caminhos do Senhor novamente, para voltarem a buscar a presença de Deus. Lá na Babilônia, o profeta Ezequiel fala e fala e fala e fala, e o povo, então, temos alguém que fala da parte de Deus. Temos alguém conosco que fala de Deus para nós. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Vamos nos reunir diante dele. E saíam das suas casas, e um ia chamando o outro, e iam até diante do profeta, se assentavam diante do profeta, ouviam com alegria aquelas palavras. Nossa, que coisa maravilhosa, que palavra abençoada, que coisa linda que Deus tem para nós. Mas era só da boca para fora, porque na verdade o coração só ambiciava lucro. O coração estava neste mundo, o coração estava aqui, o coração priorizava as coisas daqui, o coração estava preso nas coisas daqui. E quantas coisas temos visto nesse sentido? Quantas coisas temos visto aí neste mundo nesse sentido? Pessoas que vão à presença de Deus, vão ouvir de Deus, e são palavras de cura, palavras de prosperidade, palavra de bênção, palavra que na verdade é uma palavra que chega a ser uma coisa linda de se ouvir. Mas quando se sai da presença do profeta ou da palavra, quando se fecha a palavra na casa mesmo, aquilo já não faz mais efeito, aquilo já não me traz mais um temor, já não tenho mais temor daquilo que eu li, e aí, na verdade, o meu coração ambiciona lucro. É uma coisa que chama muita atenção isso aqui. Dizem uma coisa e fazem outra. É o que esse povo fazia. Quero compartilhar com vocês o Salmo 95, rapidinho. Alguns textos do Salmo 95. E fala exatamente isso. Salmo 95, versículo 8 ao versículo 11. Ele fala sobre coração endurecido. Este povo na Babilônia tinha um coração muito endurecido. Eles ouviam, mas na verdade a palavra não fazia efeito. A palavra não trazia quebrantamento. Salmo 95, 8 em diante diz: não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. O salmista aqui está falando sobre a peregrinação do deserto. O salmista aqui está dizendo sobre o tempo em que o povo andou pelo deserto com o coração endurecido. Deus falava, Deus mostrava, Deus se manifestava, e o povo com o coração endurecido. Povo de duro coração. 40 anos andaram por aquele deserto porque o coração estava transviado, estava longe de Deus. Que nós não venhamos como este povo da Babilônia, como esse povo do deserto, andarmos com Deus, estarmos na presença de Deus, mas com um coração duro, um coração endurecido. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, não precisa abrir, diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Este tempo, o profeta Joel também foi levantado pelo Senhor para chamar o povo ao arrependimento. E o povo tinha um costume de se arrepender diante de Deus, mas também algo exterior, algo aparente somente. Rasgavam as suas vestes, colocavam cinza sobre as cabeças e se prostravam diante de Deus em sinal de arrependimento. Mas quando levantavam dali, levantavam do mesmo jeito, da mesma forma, praticando as mesmas iniquidades.
E aí Deus chama o profeta Joel, e o profeta Joel diz e chama a atenção do povo. Assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não por fora, não rasgando vestes, mas convertei-vos de todo o vosso coração, com jejuns, choro e pranto. Por isso que eu digo que hoje, neste tempo, é tempo de jejum, é tempo de choro, é tempo de pranto, é tempo de clamor, para que a igreja possa realmente se voltar e temer a Deus e buscar estar na presença de Deus neste tempo de aflição. O profeta Joel já foi levantado para anunciar e falar isso. Rasgai o vosso coração, rasgai dentro, não fora. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Os outros não precisam ver, Deus precisa ver. Vestes rasgadas, cinza na cabeça, é para os outros verem. Coração rasgado é para Deus ver. E é isso que o profeta Joel desafia o povo. E é isso que Deus nos desafia. É isso que Deus está chamando e desafiando a sua igreja neste tempo. Não é um arrependimento para que os outros vejam. Não é um arrependimento para que os outros vejam quão santos somos, quão diferentes somos. Não, é um arrependimento para que Deus veja um coração quebrantado. Para que Deus veja um coração rasgado na presença dEle, comprometido com Ele. Para que Deus veja a diferença nas nossas atitudes. Não somente aquele que ouve e não as põe por obra, como Ezequiel diz para o povo na Babilônia. Nós temos que entender isso. Mateus 5,8 diz que bem-aventurado, mais do que feliz, são os limpos de coração. Aqueles que têm um coração aberto, aqueles que têm um coração quebrantado na presença de Deus e que permitem que o Senhor os limpe de todo pecado, de toda malícia, de todo erro, de todo engano. Mais do que felizes, bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus diz isso no Sermão do Monte. E que nós possamos, meus queridos, para concluir, que nós possamos ter o nosso coração totalmente entregue nas mãos de Deus. Porque Mateus 6,21 nos diz: porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o meu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Que nós possamos estar com o nosso coração quebrantado na presença de Deus. Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Fecha os teus olhos onde você está e coloque diante do Senhor a tua vida. Coloque diante do Senhor o teu coração. De repente, como eu falei aqui no início, você está se sentindo como o profeta Ezequiel, falando, e parece que ninguém ouve. Parece que ninguém ouve a tua palavra. E o versículo 33 foi o que mais me deu paz. Mas quando vier isto, ou quando tudo se cumprir, quando a palavra de Deus se cumprir, o ai vem. O ai vem. E aí vem. E aí vem tudo o que foi falado. E aí vem tudo o que foi dito, o que foi anunciado. E aí vem tudo como a palavra de Deus nos mostra. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Quando as coisas acontecerem de fato, vão lembrar que havia no meio deles um profeta. Hoje, o povo vai lembrar: puxa vida, tínhamos a palavra de Deus, tínhamos a palavra de Deus, a profecia revelada, e não damos crédito. Tínhamos a orientação e não tínhamos temor. E aqui o consolo para o profeta Ezequiel era: quando tudo isso acontecer, quando a minha palavra se cumprir, saberão que houve no meio deles um profeta. Quando a palavra de Deus se cumprir, para aqueles que você está evangelizando, aqueles que você está anunciando a palavra, aqueles que você está chamando ao arrependimento, a uma nova vida, quando a palavra de Deus se cumprir, eles saberão: houve um profeta que falou comigo. Assim eu falo para a igreja. Da mesma forma eu falo para a igreja.
Não precisam acreditar na minha palavra, porque a minha palavra não merece crédito, a palavra de Deus é que merece crédito. Se eu falo segundo a palavra de Deus, ela merece crédito. Depois que a palavra de Deus se cumprir, saberão que no meio deles havia um profeta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós nos prostramos nesta manhã. Diante de Ti nós nos rendemos nesta manhã, ó Pai, com o nosso coração aberto, Pai, ao agir e ao ministrar do Teu Espírito Santo. Aqueles que estão, Senhor, anunciando como atalaias a Tua palavra. Aqueles que estão, Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a salvação em meio a esse tempo de caos. Mesmo, Senhor, que não tenham encontrado, Senhor, não tem visto retorno, não tem visto arrependimentos, não tem visto transformação, que quando a Tua palavra se cumprir, ó Pai, eles saberão que havia profeta de Deus falando em nome de Deus a respeito da palavra de Deus para as suas vidas. Que isso sirva de consolo, de conforto ao nosso coração. E aqueles, Pai, que me ouvem e que ainda não se entregaram nas mãos de Deus, ainda não abriram o coração, ainda não se quebrantaram diante do Senhor, é tempo de quebrantamento, é tempo de nos aproximarmos do Senhor, é tempo de nós nos entregarmos nas mãos do Senhor, é tempo de nós deixarmos o Espírito Santo de Deus agir, é tempo de não olharmos e recebermos a palavra de Deus como algo de entretenimento, algo para massagear o nosso ego, algo para levantar a nossa autoestima, mas é tempo de olharmos e recebermos a palavra de Deus com temor e com tremor, para nos levar ao arrependimento e a uma mudança de vida, a nos levarmos ao arrependimento e à prática da palavra de Deus. Porque somente assim o Senhor vai sarar a terra, somente assim o Senhor vai olhar para nós e vai olhar com olhos de amor e olhos de perdão e reconciliação. Mas enquanto o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se arrepender dos seus maus caminhos, não orar, não clamar, o Senhor certamente vai continuar a nos chamar de volta para o centro da sua vontade. Que nós possamos ouvir essa palavra, entender essa palavra, praticar essa palavra, transmitir essa palavra, sermos atalaias do Senhor neste tempo. E assim nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, sabendo que o crescimento vem do Espírito Santo, o regar vem do Espírito Santo, a frutificação vem do Espírito Santo, que nós possamos estar somente ligados na verdadeira videira, na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E assim, Senhor, entregarmos a nossa vida aos Teus cuidados, confiarmos em Ti e sabermos que Tu estás, ó Pai, cuidando de cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.